então o reino de Dálora. O que um dia foi o mais próspero reino do nosso planeta, hoje não é nada mais do que morte e destruição. Após 400 anos de paz e prosperidade, sua capital, a cidade dourada de Múria, foi sitiada a partir de um portal por um miasma de demônios e criaturas abissais, todos liderados pelo dragão Malfurion, o filho do fim. Após dias e dias de luta e de embate, o rei e seu filho Dorne lutaram bravamente, mas eles, mesmo com seu sangue real e com todo o exército imperial, não foram páreo para tais criaturas. A rainha Liandra morreu antes mesmo de conseguir chegar à carroça e fugir do reino em segurança. E a princesa da época, Dana, há muito desaparecida, sumiu em meio ao caos. Mas nem tudo está perdido. O tempo há de consertar aquilo que o dragão destruiu. E um dia, um poderoso elfo chamado Illidan, nos seus rituais de purificação, teve uma visão. Ele foi abençoado com uma visão dos deuses, aonde ele e mais 2 heróis expurgavam da terra esse mal sem fim. E isso levou Illidan em uma jornada, que o conduziu ao norte do mundo, no Reino Cinzento dos Anões, aonde encontrou Thorin, o mestre e ferreiro e o primeiro artífice do mundo, que após dominar todas as artes de moldar um metal, resolveu imbuir magia em suas criações. Eles dois, então, partiram para os reinos do leste, nas ilhas de Sal e Sangue, onde foram acolhidos na Arena do Fogo e enfrentaram o atual campeão, o Minotauro Crag, que foi resgatado por eles, sob a premissa de ajudá-los em sua missão. Eles três, então, tomaram para si as dores do mundo e foram enfrentar o terrível dragão. E vocês, meus amigos, são os 3 heróis da lenda, aqueles destinados a matar Malf, o dragão, e tirar do mundo esse mal sem fim. Oi, pessoal. Meu nome é Francinete Coutinho. Eu sou professora da rede pública estadual aqui da Pacatuba, né? Ensino no colégio Desembargador Raimundo de Carvalho. Sou professora da disciplina de Física, né? E sou também jogadora e narradora de RPG, né? Roleplay Games, os famosos jogos de interpretação de papéis. E eu venho, através deste trabalho, falar exatamente do RPG como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de incentivo à leitura, à escrita e à aprendizagem geral. Eu acredito plenamente na possibilidade de se utilizar o RPG para reforçar conceitos, conteúdos que foram dados pelos professores, principalmente se esse reforço vier de ambientes como os centros de multimeios. Estou fazendo um curso, né, de formação continuada para os centros de multimeios e foi solicitado, né, que a gente criasse um vídeo para falar a respeito de projetos que a gente vem desenvolvendo, né, nos centros de multimeios das nossas escolas. Então, eu trouxe esse projeto, né? Venho desenvolvendo já há bastante tempo na escola onde eu leciono. Acredito que já estou trabalhando com ele há mais de 6 anos, né? E a gente tem colhido, assim, resultados espetaculares com a utilização do RPG no combate, né, a timidez, a falta de comunicação dos alunos, na integração social, na escrita, na redação, tá certo? E o RPG, ele tem essa possibilidade de ampliar, né, horizontes, de levar jovens que nunca leram ou não gostam de ler a descobrir o prazer pela leitura, a descobrir o desejo de escrever, de criar, de se aventurar, né,
viajar por mundos nunca antes imaginados, né? Então o RPG ele tem essa linha de atuação muito forte, e o centro de multimeio é um ambiente onde ocorre a integração do conhecimento, né? Onde as disciplinas elas se encontram e elas se harmonizam. Então é um ambiente propício para a utilização do RPG como ferramenta, porque dentro da sala de multimeio, o regente de multimeio, ele não é o professor de física, ele não é o professor de química, ele não é o professor de história, ele é o professor que está ali para despertar o prazer em aprender, o prazer em pesquisar, o prazer em criar, em escrever, em construir algo. E nesse aspecto, o RPG, ele tem uma grande importância, ele tem uma grande peso, digamos assim, ele pode ser utilizado como ferramenta a esse favor. Claro que você que está me ouvindo deve estar pensando, o que é RPG? O que é que ela está falando? Isso é um jogo? Como é que se joga isso? Como eu posso utilizar essa ferramenta na minha sala de aula? Bom, hoje, nesse vídeo, através, né, de depoimentos de amigos meus que vêm trabalhando com RPG em sala de aula também, trabalham comigo, pessoas que vêm me ajudando nesse projeto, e também, é claro, do meu próprio depoimento, eu quero compartilhar com vocês hoje essa aprendizagem, esse caminho que a gente está trilhando, né, e que tem trazido excelentes resultados para nós. Vem comigo, então, saber, descobrir realmente o que é o RPG? Bom, RPG é uma sigla, tá, em inglês, que significa Role Play Games, jogo de interpretação de papéis. Existem infinitos tipos de RPG, né? E o RPG ele pode ser ambientados em vários cenários, desde guerra, terror, medieval, tá? Até chegar em ambientes mais atuais, né? Mais históricos. Ele costuma ter a parte da história, da criação narrativa, e a parte das regras. Como se fosse um jogo de... uma mistura de jogo de xadrez, eu costumo sempre dizer, uma mistura de jogo de xadrez com teatro. Então, se você curte teatro e curte regras de jogos, né, o RPG ele junta essas duas coisas para criar uma experiência única, né? Uma experiência que somente pessoas que realmente gostam de aprender, conhecer, são capazes de alcançar. Bem, eu costumo definir o RPG como um jogo como a própria sigla dele fala, né? O que vem de roleplay game, que é o jogo de interpretação de papéis. Mas não é um jogo totalmente normal como que as pessoas acham que as pessoas imaginam que muito assim os jogos que tem um vencedor e que tem um perdedor, né? E no caso do RPG isso não existe, né? Ganha todo mundo que joga na mesa, todo mundo que interpreta, que tem a possibilidade de vivenciar uma história, uma viagem no mundo fantástico e interpretar o seu personagem. Então, o barato do RPG é você interpretar, criar o seu próprio personagem e jogar dentro de uma história, que é a história que o mestre, né, tá propondo, que é o jogador especial da mesa, né, que é o mestre do RPG, que vai proporcionar aos jogadores essa viagem dentro de uma história que vai ser jogada em coletividade, né? E o RPG, ele normalmente, né, ele é vivenciado por um grupo, né, onde desse grupo uma pessoa faz o papel do narrador. O narrador é aquele que vai criar a história, ele vai determinar o tipo de cenário, o conjunto de regras que será utilizado, ele vai julgar as ações dentro do jogo, vai determinar o que pode, o que não pode ser feito, quais testes devem ser jogados, tá? Então o narrador ele tem uma responsabilidade muito grande. Dentro desse ambiente educacional, ele deve ser representado pelo professor ou por outro aluno mais experiente que já tenha conhecimento de roleplay game. Os outros jogadores, né, eles são o que a gente chama de PCs, ou seja, personagens controláveis. Eles vão criar personagens, tá? Aventureiros, para viverem as histórias que serão contadas pelo narrador. Daí para frente você tem uma narrativa compartilhada, certo? Um teatro ao vivo, sem roteiro, onde cada fala improvisada é criada num momento, tá? Trabalha bastante com a imaginação dos jovens, trabalha bastante com a capacidade criativa deles.
O RPG ele surgiu na década de 70, finalzinho da década de 70, né? Quando um grupo de amigos cansados de jogarem jogos de guerra, né? Aqueles chamados war games, começaram a modificar as regras do jogo, tá? Começaram a introduzir conceitos, a criar, né, coisas. E aí um deles teve a ideia de transportar, né, aqueles conceitos que eles estavam criando para os jogos de wargames para cenários medievais, né? Daí surgiu o primeiro jogo de RPG, que é conhecido até hoje como os Dungeons and Dragons, traduzido do inglês significa masmorras e dragões. A ideia era o que? Era um tabuleiro, né? Onde os jogadores eram representados por peças, né? Por miniaturas. E nesse tabuleiro era como se fosse uma masmorra, né? Onde eles iriam enfrentar inimigos, vencerem desafios e alcançarem, né, tesouros. E aí foi evoluindo, né, dessa cenário de masmorras e dragões até os famosos live actions, né, que surgiriam na década de 80 com Vampiro à Máscara, né, e ele foi sempre explorando, né, novos caminhos. Inclusive no Brasil, né, haviam vários, no início da história do RPG, haviam vários jogos, né, de RPG, tá? Como, por exemplo, o Desafio dos Bandeirantes, né? Que falava a respeito da colonização do Brasil, do oeste brasileiro, né? Então você tem aí um cenário propício para o surgimento de um jogo que iria agregar milhares de jovens. No Brasil, ele vem ao auge, né? Na década de 90, com o surgimento de uma revista que se chamava Dragão Brasil, e nessa revista, né, vinham cenários e regras para se jogar RPG. Aí surgiram os RPGs nacionais, como o Sistema Diamond, do Trevas RPG, que era um sistema de terror sobrenatural, o Tormenta RPG, que foi um dos primeiros cenários, né, brasileiros, medievais, tá entendendo? Tagmar, então foi surgindo vários e vários sistemas e cenários, mas foi dentro das universidades que o RPG aqui no Brasil realmente ganhou força. Ele foi recebido pelos universitários e pelos professores e acabou se tornando um jogo, né, de uma pequena elitezinha lá mais estudada, uma pequena elitezinha mais intelectualizada. O RPG ele começou por volta ali da década de 70, né, que os jogos, os wargames, né, estavam em altas, né, jogos que simulavam batalhas, né, guerras e tal, por influência da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. E hoje o que a gente tem mais próximo desses jogos seria mais ou menos o War, né, que é um jogo muito conhecido entre a gente. E aí começou-se a pensar na possibilidade de, ao invés de eu controlar um exército, por que eu não poderia controlar um único personagem? E aí, dois amigos, né, que é o Gary Gygax e o Dave Arneson, começaram a criar regras para se jogar individualmente, controlando um único personagem. E aí surgiu o D&D, né, influenciado por um jogo, um wargame anterior, que se chamava o Chainmail, né, que era um jogo que simulava já guerras também, e desencadeou no Dungeons and Dragons, né, o famoso D&D que a gente conhece. E aí foi o primeiro RPG que surgiu aí no mundo, em 74, e o RPG se expandiu. Ele chegou no Brasil, né, não chegou com o D&D no Brasil, ele chegou com o GURPS, que é um sistema genérico de RPG, também muito popular, tal. E o D&D só veio chegar, né, na década de 90, por volta de 92, 93, por aí, e ele chegou aqui no Brasil através da Grow, né, que eles produziram uma caixinha vermelha que vinha com tabuleiro, um livro de regras, né, miniaturas, e a ideia era que o jogo se passasse em uma masmorra, né, um jogo medieval, se passasse numa masmorra e tal. E o RPG começou a se popularizar aqui no Brasil, né, depois vieram jogos nacionais a ser lançados. O primeiro jogo nacional a ser lançado foi o Tagmar, né, que até hoje ele ainda é produzido, né, hoje eles fazem uma espécie de cooperativa para produzir esse jogo, né, eles disponibilizam na internet gratuito. E aí a gente pode citar vários
RPGs nacionais que surgiram depois, né? Surgiu Trevas, né, que é da editora Diamond, surgiu Tormenta, né, que até hoje também produz bastante. Bom, é isso aí. Para você jogar RPG, né, você precisa do quê? De um narrador, ou seja, uma pessoa que conheça as regras do jogo e que se dispõe a criar uma aventura. Precisa de um grupo de amigos unidos, dispostos a interpretarem personagens e viverem essa aventura. Um pequeno conjunto de dados ou de cartas, dependendo do sistema que você esteja utilizando, para simular a aleatoriedade e definir aqueles desafios mais complexos. Precisa também de um conjunto de regras, né, para essa aleatoriedade e uma ficha de personagem. Essa ficha de personagem, ela nada mais é do que uma planilha onde serão anotados o que no RPG a gente chama de atributos e perícias. Os atributos são aquelas habilidades inatas que o personagem nasce com elas, né? Por exemplo, no caso do ser humano, a capacidade de pensar, né? A inteligência, a percepção, a força, a habilidade, tá? E perícias são tudo aquilo que você pode aprender, escrever, dançar, pular, cantar. Tudo isso é colocado numa planilha e um valor numérico é associado a essas perícias. Isso serve na hora das comparações, na hora que os jogadores precisarem enfrentar desafios contra vilões ou inimigos em que os poderes deles precisem ser comparados. Basicamente você precisa ter um grupo, né, para você jogar. Todo jogador iniciante de RPG, ou aquelas pessoas que se interessam pelo RPG, eu sempre digo que a pessoa tem que ter primeiro leitura. Então tem que ter leitura de livros e tal, por isso que tem essa ligação muito estreita entre o RPG e a literatura. Basicamente você tem as fichas dos personagens, você tem os livros, nesses livros você tem os manuais que tem as regras, tem uns livros de regras, tem uns livros muitas vezes assim, os manuais que indicam como é que é o mundo que o jogador vai jogar. Então os jogadores eles vão criar através das fichas, né, e tal, os personagens para se introduzir dentro dessa história. Existem diversos acessórios que a gente utiliza numa mesa de RPG, além das fichas e do histórico dos personagens. Por exemplo, tem os dados, né, que a gente utiliza, tem RPGs que usam, os RPGs mais tradicionais, eles usam dados, né, mas existem outros RPGs que não utilizam dados, usam cartas e usam diversos tipos de coisa para a sua própria mecânica do jogo, né. Então, existem hoje em dia no mercado diversos tipos. Existe uma modalidade do RPG que é o live, aonde as pessoas não ficam só sentadas com as suas fichas, elas vão se vestir como seus próprios personagens. Então aí você tem uma modalidade onde as pessoas vão realmente se vestir. Você vai se vestir como seu personagem, a roupa dele e tal, esse tipo de coisa, que são os lives, aonde no geral as pessoas interpretam, realmente vivenciam no corpo e na pele realmente o seu personagem. Ficaram muito famosos assim, na década de 90, os lives de vampiro, né, onde as pessoas se vestiam como seus personagens, como os vampiros e tal, né? E aí você tem todos os aparatos, realmente como um ator que estiver criando um personagem, a galera vai vivenciar aquela criação daquele personagem, usando perucas, e aí vai, diversos tipos de acessórios, né, para montar o visual do seu personagem. Por que eu defendo que o RPG é uma boa ferramenta educativa? Bom, eu posso citar como exemplo Albert Einstein, né? Albert Einstein, ele criou uma teoria, a teoria da relatividade, que revolucionou o mundo, o universo como nós conhecemos, né? Antes de Einstein, o universo era de uma forma, depois de Einstein, o universo era de outra. E quando perguntavam a Einstein como ele tinha conseguido descobrir tanto sobre o universo, uma vez que não havia como fazer pesquisas, não havia como fazer experimentos, ele respondia que ele tinha utilizado uma ferramenta muito poderosa, que era a imaginação. Então, assim como Einstein utilizou a sua imaginação para criar a teoria da relatividade, eu defendo que a imaginação ela pode ser utilizada como ferramenta também para o aprendizado. Então, o jovem ele pode utilizar os chamados experimentos mentais que Einstein fazia, né? No nosso caso do RPG, esse jovem ele vai utilizar a sua imaginação para viajar para épocas históricas, para viver na Grécia Antiga, para ver como o povo da Grécia Antiga se comportava,
para conhecer o Império Romano. Ele também pode viajar para o futuro e ver as consequências do descuido do ser humano com o meio ambiente, tá? Então, existem inúmeras possibilidades. Utilizando a imaginação, você pode ir mais longe, pode ir para lugares nunca antes imaginados, né? Como diria Star Trek. Então, a imaginação ela é uma ferramenta poderosíssima para ser utilizada na aprendizagem. E o RPG ele se utiliza dessa ferramenta, ele cria maneiras do professor explorar a imaginação humana na sua sala de aula, no pátio da sua escola, no seu centro de multimeio, onde ele tiver um espaço, onde ele tiver uma voz. Parece que essa necessidade de incluir fantasias nas atividades odiernas e de fato completar essas atividades, por mais sérias e profissionais que sejam, com dimensões fantásticas, é um traço comum a todos os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos somos animais racionais. Dessa mesma maneira, o nosso pensamento racional, né, a nossa razão, é apenas uma parte do todo, né? Ou seja, é um pensamento abstrato que consegue lidar apenas com um fragmento da nossa percepção da realidade. Esse pensamento racional necessariamente segrega toda uma parte do mundo que a gente percebeu, né, e que a gente assimila como parte de nós e como nosso também, tá? Mas que não foi processado pela razão. O problema é que essa parte, que não é processada pela razão, essa parte é fundamentalmente qualitativa. Então, a razão, por mais que se esforce, não vai conseguir explicar o que é, tá? E a parte qualitativa, por sua vez, não lida com signos, não lida com palavras. Então, não sabe se explicar em palavras, não sabe explicar o que é e por que está aí. O que resulta desse embate? Resulta sensações que não são bem compreendidas pela razão e resulta cobranças de explicação que não são bem assimiladas pelas sensações, né? Nesse choque, então, nesse embate, surge uma coisa no meio do caminho, que não é sensação, mas também não é puro signo, né? Então surge um signo de uma qualidade especial. Todo ser humano está exposto, então, a esse conflito, né? A esse embate, certo? E por isso mesmo, em qualquer discurso, eu me atreveria a demonstrar isso em qualquer discurso, até o discurso mais racional ou mais exato possível, tá? Aparecem traços daquela outra parte que a razão não conseguiu processar, certo? Imagine, se num trabalho científico isso apareça, né? Imagine na hora em que a gente relaxa para uma brincadeira como o RPG. É claro que não basta só a imaginação, também não basta apenas um conjunto de regras. No RPG, a narrativa ela é extremamente importante, porque o que conta realmente, apesar do nome ser jogo de interpretação de papéis, o que conta mesmo é a criação da história, né? E a história, apenas interpretar papéis soltos, fora de uma narrativa, fora de um ambiente, não deixa nenhum jogador de RPG satisfeito e com certeza não serve também como ferramenta educativa. Para que haja uma utilização do RPG como ferramenta educativa, é necessário que as regras e tudo seja utilizado para a produção de um enredo. E esse enredo ele pode variar, né, desde do mais óbvio, que é a utilização do RPG no ensino de história, até mesmo a utilização, por exemplo, nos modelos atômicos. Imagine, então, que você é um professor de biologia e você vai
ensinar o corpo humano para os seus alunos. Seria muito interessante, após toda aquela aula explanativa, a leitura do livro e a realização dos exercícios, imagine você na sala de multimeios ou você no pátio da sua escola, reunido com esses meninos, fazendo uma campanha de RPG, onde vocês vão viajar pelo corpo humano, onde vocês vão conversar com os órgãos do corpo humano, vão combater bactérias, vírus, vão lutar contra seres, né, contra células defeituosas que produzem o câncer. Então veja que para um professor com uma grande imaginação, não há limites para o que ele pode fazer com o RPG. O RPG, o termo vem de Role Playing Game, que é um jogo de interpretação de papéis. E como você tem que assumir um papel dentro do jogo, é interessante que tenha uma narrativa, uma história no jogo que dê um compel, que lhe dê uma vontade de assumir esse papel dentro da narrativa. É por isso que um dos elementos mais investidos dentro do RPG é a narrativa dele, porque ela tem que ser a coisa que mais envolva, que mais prenda o jogador dentro dela, para ele querer interpretar ou imergir nesse papel dele na história. Os RPGs orientais, no começo do RPG eletrônico, eles tinham um pouco dessa característica, sim, de você não interpretar tanto, de você seguir uma narrativa, uma ordem linear, sendo que o RPG eletrônico, ele é muito mais sobre imersão do que sobre interpretação. O RPG eletrônico, a missão dele é que você emerja na história, e dentro da história você aja como se fosse o protagonista, que você se veja pelos olhos do protagonista, que você veja o mundo, a história, os personagens pelo olho do protagonista. Então essa é a missão do RPG eletrônico. Não é que você vá ser o motor, você vai ver pelo motor da história, você vai ver pelo protagonista, você tem que emergir nessa história, nessa vivência do protagonista. Essa é a missão do RPG eletrônico. O RPG ocidental, ele tentou mudar isso ultimamente, tentando adicionar mecânicas de mundo aberto, tentando adicionar personagem customizável, em que você escolhe o nome, em que você tem diversas opções de narrativa, diversos finais. O RPG oriental também tentou isso antes ainda com o Chrono Trigger, numa versão mais simples, tendo vários finais, já tentando encaminhar isso para uma possível interpretação, porque de acordo com o que você interpretasse dentro da história, de acordo com suas ações, de acordo com o que você fizesse, o final do jogo, a narrativa do jogo podia se encaminhar para um final diferente, como é o que acontece no RPG de mesa. Se o roteirista, se o game designer forem eficientes, eles vão conseguir criar um cenário que deixe questões na cabeça do jogador, que deixe coisas para o jogador olhar e pensar, porra, como é que isso foi feito? Porra, como é que isso afeta a minha história? Como é que isso aqui nasceu? Como é que isso aqui surgiu? Um cenário bem feito, um cenário bem construído, por mais que você esteja entregando ele na mão do jogador, ele deixa questões, ele deixa coisas a serem respondidas que são importantes para o jogo. O MMO ele é um jogo eletrônico também, claro, e normalmente o MMO ele envolve centenas, milhares de jogadores jogando juntos, simultaneamente ao mesmo tempo. Como o RPG ele utiliza bastante a fantasia, não é? Faz-se necessário, então, a gente falar a respeito dos tipos de fantasia. Normalmente existem muitas formas das pessoas utilizarem a imaginação, né? E uma delas é a produção da fantasia. Os escritores de livros, escritores de roteiros para filmes, séries, eles são capazes de produzir, de criar essa fantasia, né? A fantasia, então, ela pode vir, né, tanto de um aspecto positivo, aquela fantasia que vai levar você para mundos fantásticos, onde você vai aprender conceitos novos, onde você vai aprender coisas que de outra forma você não teria acesso, como também pode ser aquela fantasia que vai levar a fugir da realidade. Essa não é uma fantasia legal, não é uma fantasia que se busque através do RPG, embora, infelizmente, algumas vezes possa acontecer, não é o objetivo. Por isso, mais um motivo para que esse RPG ele seja direcionado por um educador, por uma pessoa que vai saber extrair dele o que ele tem de mais importante, deixar de lado aquilo que não é tão bom para a educação. Há vários tipos de fantasia, mas eu vou te falar de dois. Um tipo de fantasia pode nos ajudar a negar o que não queremos ver no real, né? Como você disse, a fugir do cotidiano, da realidade, das coisas que não estão nos agradando nesse trajeto, certo?
Mas outro tipo de fantasia, sobretudo essa que surge mais espontaneamente, né? As coisas que sonhamos, ou que sonhamos acordados, e sobretudo aquelas que têm correspondência com o que outros sonham também, né? Acaba que a gente se encontra nos sonhos, né? Esse tipo de fantasias tem uma direção contrária. Acho que ao invés de te ajudar a fugir do real, te obrigam a te colocar de frente para ele. No caso específico dos jovens, bom, é que o jovem está muito mais disposto a procurar para si próprio, né? Quem sou e o que estou fazendo aqui, qual é a minha vocação, será que escolhi a carreira certa, né? Por aí vai. Então, naturalmente e circunstancialmente também, tem uma maior disposição a ser flexível quanto ao que está percebendo e está processando, né? O adulto, sobretudo aquele que tem já uma vida profissional definida e uma carreira traçada e tudo mais, talvez está menos disposto a esse tipo de flexibilidades. Mas isso não significa que não fantasie, né? Quem é o funcionário que não sonhou que um dia vai ser chamado para ser o executivo da empresa? E talvez essa fantasia, essa que, no meu entender, não é tão desejável, aquela que te ajuda a fugir, né, da situação que você tem. Entre os tipos de RPG que existem, né, existe o tradicional, que é aquele que foi criado pelos amigos lá jogando Wargames, o Dungeons & Dragons, e todos os que vieram depois dele, Trevas RPG, Vampira Máscara, GURPS, que são os tradicionais RPG de mesa, né, aqueles que você joga somente você, o narrador, os jogadores, o papel e os dados. Esse que é o que a gente utiliza em sala de aula e nos centros de multimeio na nossa escola, aquele tradicional onde você não precisa ter computadores potentes, internet boa, não. Basta que você tenha conhecimento do RPG e você vai poder transformar a sua aula num momento mágico e único. Mas existem também os live actions, né, que também são muito importantes para o RPG. São como se fossem teatros improvisados, né? É quando o jogador levanta da mesa, ele se veste a caráter, ele cria, improvisa armas, ele faz oficinas para produzir roupas medievais, armaduras medievais, escudos, espadas, e ele interpreta o RPG ao vivo, né? Como se fosse uma pequeno teatro, né? Apresentação teatral também é uma forma muito interessante de se explorar os conceitos do RPG em relação à educação. E existe, é claro, os RPGs de videogame, nós chamamos RPGs eletrônicos, tanto do videogame como os MMO, né, que são aqueles mundos abertos, tudo inspirado na ideia do RPG, tá? Embora os de videogame sejam mais difíceis de serem utilizados em sala de aula, eles podem também ser explorados pelo professor como atividade extra, como sugestão para que a galera jogue, para que a galera se divirta, tá? Então, existe vários tipos de RPG, basta que você encontre aquele que se adapta melhor às suas necessidades como educador. O Live Action RPG, ele é uma experiência em que nós interpretamos e imergimos no personagem. A gente se veste como personagem, o personagem vai ter o nosso físico, a nossa aparência, logicamente. E a gente luta em sessões mesmo, a gente batalhas campais, que a gente junta a sessão, com armas mesmo, que a gente participa, que a gente luta com elas. É uma experiência realmente de interpretação e imersão total em que a gente está lá. O Live Action RPG ele tem que se basear muito na justiça entre os jogadores. Entre os jogadores serem justos na hora de levar golpes, na hora de apontar que tomei um golpe, tomei um dano. Porque a gente luta mesmo, arte marcial. O número de jogadores é importante, porque você precisa ter um pessoal para ser os NPCs, um pessoal para ser os monstros, esse tipo de coisa. Alguma certa preparação material, de ter as roupas, de ter as armas, de ter o equipamento todo, de ter um lugar legal para treinar. Se você quer fazer uma produção audiovisual, de ter um cenário, você está gravando um RPG medieval, você está fazendo um LARP medieval, que é como é chamado live action, não faz sentido eu fazer aqui na Unifal, por exemplo. Faz sentido eu fazer no Parque do Cocó, ali aproveitando mais a parte da floresta. A gente não usa dados, a gente não usa o elemento aleatório. A gente usa atributos, mas a gente não usa dados, a gente não usa o elemento aleatório. A gente usa o elemento da nossa habilidade de lutar. Ou seja, não é um dado que vai definir se eu atingir aquele monstro, é se eu realmente conseguir atingir ele com um golpe. É como parecido muito com teatro. É como se a gente estivesse realmente interpretando a situação.
Como é um jogo live action, não vão ter questões como iniciativa e tal. É literalmente, o mestre vai guiar a gente pelo cenário. Tem um mestre, sim, ele guia os jogadores, ele diz para onde os jogadores têm que ir ali no cenário. Quando a gente chegar em tal ponto, os monstros vão vir até nós e a gente vai lutar com eles, como na luta real mesmo, como na batalha campal de verdade. Eu acho um erro que se chame esses jogos eletrônicos de jogos de RPG. Na verdade, o que aconteceu foi que o mercado se aproveitou da sigla, que era muito popular, os jogos de RPG, para criar um jogo diferenciado e tentar... Eles criaram um jogo diferenciado com algum elemento de RPG tirado dos RPGs de mesa e tentaram criar uma categoria específica para poder colocar aquele jogo à venda e ficar mais fácil deles venderem esse jogo para o público, entendeu? Então... Mas o RPG eletrônico ele jamais vai simular a experiência que os jogadores têm numa mesa de RPG verdadeira, uma mesa de RPG real, entendeu? Por mais que o RPG eletrônico tenha um roteiro, né, muitas vezes devido à tecnologia que nós já vemos dos jogos atualmente, né, você tem uma construção de cenários, assim, eles utilizam recursos que muitas vezes nós só utilizamos na forma da imaginação. O que para muitos pode ser assim, por exemplo, porque no jogo eletrônico ele já te dá tudo mastigado. Você tem as montanhas, você tem a vegetação, você tem tudo, você não precisa imaginar. Porque a tela do videogame, a tela do computador já te mostra tudo. No jogo de mesa, de RPG, fica a critério da sua imaginação. O mestre vai descrever uma paisagem, entendeu? A forma como que você vai fazer na sua cabeça aquela imagem que o mestre está descrevendo vai ser uma, eu vou ter uma outra impressão. É muito difícil você conseguir, por exemplo, imaginar de como seu personagem vai terminar em um jogo de RPG de mesa. Pode acontecer possibilidades infinitas que possam acontecer com seu personagem. Num jogo de RPG eletrônico, não. Você tem um roteiro, começo, meio e fim, entendeu, tal, e o final sempre é o mesmo. Apesar do RPG ser algo tão interessante, ele também passa por alguns momentos de incompreensão diante da visão da nossa sociedade. Principalmente aqui no Brasil, ele passou por muitos problemas. Se deve a várias vertentes, mas eu vou citar aqui duas. Uma é a grande ignorância que existe em relação ao RPG. A maioria das pessoas não sabem do que se trata e que são apresentadas ao RPG de uma forma errada. Outra coisa que tem trazido um pouco é a questão também religiosa, né? Por a nossa sociedade ser uma sociedade muito cristã e por esses conceitos do RPG serem apresentados de uma forma equivocada, muitas vezes acaba havendo esse atrito, né? Mas nada disso é motivo para desestimular o professor que quer utilizar o RPG na sala de aula. Basta, claro, que esses erros, né, de ignorância sejam corrigidos, o RPG seja explicado, seja apresentado tanto aos alunos quanto aos pais. Então, muitos pais, eles têm problemas, dificuldade quando vê o seu filho imerso em algo que toma muito do tempo dele, eles não sabem se aquilo ali está sendo útil para o garoto ou se ele está apenas desperdiçando tempo. Então, é necessário que os pais sejam acolhidos, que seja explicado para eles que o RPG só vai trazer benefícios para os filhos deles, né? E que sendo utilizado de forma saudável, uma vez por semana, acompanhado pelas pessoas certas, ele é uma grande ferramenta para o desenvolvimento pessoal, psicológico, né, e intelectual dos filhos deles. Meu pai, ele simplesmente achava assim estranho, mas a minha mãe não, ela tinha uma preocupação maior, aquela questão do zelo, do cuidado. Então ela achava que quando eu dizia, vamos jogar, ela achava que era coisa de brincadeira, que era coisa de criança. Na época, quando eu comecei a jogar RPG, eu tinha 16 anos. De 16 a 17 anos, eu estava terminando o segundo grau. E ela estava com uma preocupação maior de eu terminar o segundo grau, já querer fazer faculdade, porque eu tinha que trabalhar, aquela coisa, eu já estava chegando perto dos 18 anos, eu já poderia estar tentando concursos públicos, já poderia ter minha carteira assinada. Era uma coisa que ela queria que eu tivesse logo cedo minha carteira assinada. E ela dizia, menina, isso é jogatina, tu tá entrando num vício, jogatina é vício e tal. Ela tinha esse medo, né? Mas depois que eu mostrei para ela que não, que o RPG é apenas uma coisa, um entretenimento, uma diversão, uma brincadeira, né? Assim, uma descontração, mas eu no começo tinha esse problema. Além do problema com os pais, também o RPG ele sofre muitos preconceitos, né?
como eu já vinha falando antes, principalmente preconceito religioso, né? E preconceito religioso. Muitas pessoas não entendem o que é o RPG, acham que o RPG, né, é algo que vai causar mal para os jovens, vai tornar eles viciados, vai mudar a maneira deles ver o mundo. E, no entanto, não é bem assim, né? Você pode ser viciado em assistir série, você pode ser viciado, né, em jogar futebol, né? Não é nenhum vício, é positivo, né? Mas alguns vícios contribuem também, não vou dizer alguns vícios, mas algumas coisas, embora viciantes, têm o seu aspecto positivo, né? Eu digo sempre, né? Se for para se viciar, que seja algo em que melhore a sua leitura, a sua aprendizagem, a sua capacidade de escrever. Eu via muitos jovens carregarem livros debaixo do braço, coisa que hoje no nosso dia é raríssimo. Você vê um jovem querer ir para a biblioteca, um jovem querer ler. A gente vê jovens escrevendo suas próprias histórias, criando seus personagens. Embora nenhum vício seja positivo, se há algum vício que pode realmente ajudar, é o vício pelo conhecimento. A pessoa ser apaixonada pelo conhecimento, na minha humilde opinião, nunca é demais. Tem a questão do preconceito, de achar que porque tem um monstro na capa, é coisa do demônio. No RPG desde sempre, né? Ele sempre foi visto assim. Então, muitas das vezes aqui em Fortaleza, jogadores mais antigos queriam jogar em shopping, em praças públicas e eram expulsos pela questão do RPG, pra essa coisa de ter monstro, de ter demônios, de gritar, eu vou matar você, não sei o quê. Então isso acaba meio que assustando as pessoas que não entendem. Como eu já jogava online, então eu tinha mais ou menos uma noção de como era. Só que eu nunca joguei o RPG de mesa. Então eu sabia que tinha algumas regras a mais de jogo, só que eu ainda estou tentando descobrir como é que ele é. Não tinha nada muito diferente daquilo que eu já tinha nos outros jogos. Está sendo uma descoberta para mim, porque tem várias regras diferentes. Você tem que interpretar o personagem, tem que imaginar a cena acontecendo. Então, por um lado é difícil, mas por outro você está se divertindo ali com outras pessoas. Então é algo muito bom. É necessário, professor, você que vai utilizar o RPG na sua sala de aula como ferramenta, é necessário que você vista também a armadura de combate ao preconceito que existe contra o RPG. Que você seja porta-voz dessa ideia, que você fale a várias pessoas, as pessoas que estiveram ao seu redor, a respeito do potencial dessa ferramenta incrível. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que vocês procurem utilizar o RPG na escola de vocês, nos centros de multimeio, nas horas de intervalo. Ele é especialmente interessante naquelas escolas em tempo integral, né? Quando falta professor, não há em vez dessas crianças ficarem soltas no pátio sem ter o que fazer, levá-las para o centro de multimeio para que lá elas possam jogar RPG, que elas possam ler, para que elas possam pesquisar, criar aventuras, é uma alternativa maravilhosa. Para isso, né, precisa se dar um treinamento aos professores da escola, né, para que eles também possam ser aliados do regente do multimeio. Ninguém pode trabalhar nisso sozinho. A primeira turma é difícil, quando a gente começou aqui, implantamos aqui, foi complicado, mas com o tempo a gente acabou utilizando os próprios alunos dos anos anteriores como mediadores, como narradores, e aí o negócio vai criando vida e vai se desenvolvendo por conta própria. Se vocês precisarem de mais informações a respeito disso, eu queria humildemente sugerir o meu canal no YouTube, é o Professora Nerd, que é um canal onde eu falo a respeito de RPG de mesa. Lá tem uma playlist chamada RPG para iniciantes, tá? Que vocês, professores que quiserem saber mais a respeito do Roleplay Games, lá eu falo passo a passo, a linguagem, a metodologia, tudo bem direitinho, como vocês podem utilizar o RPG na sua sala de aula. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer ao curso, né, de formação de professores, né, para o Centro de Multimeios, que nos solicitou esse vídeo. Queria agradecer pela oportunidade de falar sobre este trabalho que eu amo, né, eu tenho uma grande paixão, que é o Roleplay Games na área educativa.
Foi uma oportunidade excelente. Queria também agradecer os meus colegas que se prontificaram a dar depoimento nesse vídeo, né, falando a respeito, eles que têm estado ao meu lado nessa luta constante para fazer do RPG uma ferramenta educativa, levar o RPG. Agradecer os colegas das Universidade Federal do Ceará e da Universidade Estadual do Ceará, né, o Raoni Maciel, o Fernando Torres, vários outros que têm utilizado o RPG como temática dos seus mestrados, né, mostrando cada vez mais o potencial dessa ferramenta incrível. E é isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até.